Natal é cheio de luz e de sons, de luzes e de sons. Sempre nesse período de Natal nós somos impactados como as ruas da cidade passam a se tornar brilhantes, como os sons das músicas natalinas, relembrando o nascimento de Jesus, começam também a ser ouvidas. E desde o início tem sido assim. Nós podemos olhar para os evangelhos e ver vários cânticos do Natal que foram cantados. Talvez o mais famoso deles, cantado pela própria mãe de Jesus, a Virgem Maria, que é chamado Magnificat, e que começa com uma frase que se tornou conhecida: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Mas outros cantaram, os anjos cantaram. Zacarias, pai de João Batista, cantou quando ouviu aquela mensagem de que ele seria o pai do precursor de Jesus. Muitos cantaram e ainda hoje cantam. E houve um cântico de Natal, um em particular, de uma pequena pessoa que estava participando de uma grande história. E na sequência da nossa série de mensagens, Pequenas Pessoas, Grandes Histórias, nós vamos ser apresentados hoje a um sacerdote, cuja passagem da Bíblia é pequena, mas cuja importância é grande, não porque ele era grande, mas porque ele estava participando de uma grande história, que era a história da redenção. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, para que possamos juntos ver qual foi a participação nos cânticos de Natal do sacerdote que tem por nome Simeão. O Cântico de Simeão, capítulo 2, a partir do verso 25. Diz assim a palavra de Deus, que nós vamos ler até o verso 38. Lucas, capítulo 2, 25 a 38. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação do Senhor. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino, admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, desde que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Curva a sua cabeça ainda por um instante e vamos juntos orar ao nosso Deus. Ó Deus amado e querido Pai, louvado e bendito seja o teu nome, por este novo dia que o Senhor nos concede, dia do Senhor, o primeiro do último mês do ano, em que nós somos reunidos novamente, convocados pelo teu Espírito para te prestar culto, para te oferecer louvores e adoração, porque tu és digno. Tu és digno de receber nossas ações de graças, toda adoração, louvor, todo poder e domínio, porque só tu és Deus, somente a ti reconhecemos como Pai. Nesta hora que vamos ouvir a tua voz,
crendo, ó Deus, que para além da tua palavra inspirada, tu tens também uma palavra que será iluminada no nosso coração. Queremos nos quedar diante de ti, nos colocar diante de ti com o coração aberto, com a mente pronta para te ouvir, para que, iluminada pelo teu Espírito, possamos compreender a tua palavra. Rogamos que nada, absolutamente nada, nos distraia, e ao sair daqui nesta manhã, possamos ter a certeza de que o Senhor falou conosco, ministrou ao nosso coração, e por meio desses dois personagens, Ana e Simeão, testemunhas do menino Messias, que somos também, como eles, testemunhas da grande maravilha da redenção. É assim que nós te oramos e nós te agradecemos, em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós estamos no limiar de uma nova aliança. Todas essas passagens do início do capítulo 1 e o capítulo 2 e até o capítulo 3 de Lucas estão exatamente naquele momento em que Jesus vem ao mundo, ainda debaixo da antiga aliança, como diz Gálatas capítulo 4, verso 4, que diz que o Filho de Deus foi enviado debaixo da lei, e já pré-anunciando uma nova aliança que estava nele, que ele inaugurava com o seu nascimento, mas que na verdade convergia para a sua morte. Jesus nasce para morrer. Eu sei que todos nascem de uma certa forma ou de outra, com o destino de que um dia nós iremos sair da nossa vida terrena. Mas no caso de Jesus, essa frase que Jesus nasceu para morrer tem um sentido vicário, tem um sentido expiatório. Ele não apenas nasce para morrer como todos os outros, ele nasce para morrer pelos nossos pecados. Ele nasce para morrer com um destino, com uma missão. Ele nasce para morrer com um propósito divino. Ele é enviado pelo Pai com o propósito de, como Messias, como Filho de Deus, como Redentor, ter uma missão a cumprir, de viver uma vida perfeita, de morrer uma morte perfeita, de ressuscitar ao terceiro dia e ser assunto aos céus e voltar para nos buscar. Esta é a grande história da redenção. O roteiro da redenção é que Jesus veio, que Jesus viveu uma vida perfeita, poderosa em milagres, sinais e prodígios, ensinando o reino de Deus, que morreu de maneira injusta pelos nossos pecados, o justo morrendo pelos injustos, que ressuscitou ao terceiro dia, porque a morte não o pôde conter, que foi assunto aos céus e voltará para nos buscar. A igreja primitiva pregava isso, ainda que de formas diferentes, naquilo que ficou conhecido para a história como o querigma, a proclamação. A proclamação da igreja tinha esses 4 elementos: do nascimento, da vida, da morte, da ressurreição e volta de Jesus Cristo. Essas duas histórias, de Simeão e de Ana, encaixam-se perfeitamente dentre aquelas pequenas pessoas que fazem parte do enredo da primeira parte dessa história querigmática, que é o nascimento de Jesus Cristo. Você vai encontrar outros. Hoje à noite nós vamos falar sobre os magos e os pastores, que representam extremos da sociedade daquela época. Magos do Oriente, ricos o suficiente para entregar ouro, incenso e mirra ao Redentor, que vinham de longe, sábios, acostumados a entender os sinais dos tempos, e pastores simples, humildes, que estavam na cercania de Belém. Mas isso é para a noite. Hoje pela manhã nós olhamos também 2 personagens, esses 2 que nós acabamos de ler acerca deles: Simeão, um sacerdote, e Ana, uma profetisa. É a única ocasião em que eles são citados na Bíblia. Os outros evangelistas sequer mencionam a vida de Simeão e a vida de Ana. Eles tinham funções importantes. Um era sacerdote. O texto diz que Simeão, no verso 25, era um homem justo e piedoso, que como sacerdote tinha consciência daquela consolação prometida a Israel. A palavra é muito curiosa, a expressão é muito curiosa. Diz que ele esperava a consolação de Israel. A palavra consolação de Israel aqui representa o cumprimento da promessa feita de que o Messias viria para redimir o povo da aliança, para libertá-lo de toda a opressão e para trazer justiça e paz. O texto que nós lemos de Isaías capítulo 9 fala exatamente isso, que um menino se nos nasceu,
O nome dele é Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte. E nos versos anteriores e posteriores, fica muito claro que o seu reinado, o reinado do Messias, seria um reinado de restauração, da consolação de Deus sobre o seu povo. Povo que estava triste, oprimido, que tinha passado sob o tacão da bota de gregos, de persas antes deles, de babilônios, e agora estava debaixo do Império Romano. E no meio de todo esse contexto, Simeão, um simples sacerdote, esperava a consolação do Senhor. É preciso dizer que essa consolação era uma consolação que eu diria que era esperar contra a esperança, como fala-se de Abraão no capítulo 4 de Romanos, porque não era uma esperança baseada em uma análise de cenário favorável. Quando a gente espera, porque existem indícios de que as coisas vão na direção que nós achamos que vão, ou seja, nós começamos a ver os sinais, e aí a nossa fé, a nossa esperança se alimenta daquilo, é uma coisa. Mas nada, aparentemente, para Simeão e para os judeus, indicava que alguma coisa extraordinária. Pelo contrário, por 400 anos Deus havia permanecido em silêncio. Nenhum profeta havia profetizado. Aquela profetisa Ana, como aqui está, você percebe que era uma mulher que não era uma mulher que profetizava de maneira ministerial. Ela era apenas uma viúva que tinha passado 7 anos casada com um homem, e depois da sua viuvez, por mais 77 anos, havia se internado no templo. Não havia outra esperança dela a não ser estar na presença de Deus. Não tem nenhuma profecia de Ana, por exemplo, aqui. Deus então estava em silêncio, aparentemente sem se importar com o seu povo. E no entanto, diz o texto, que esse homem que era justo e piedoso esperava a consolação de Israel. Ele esperava por uma razão muito simples, é que a última frase do verso 25 diz que o Espírito Santo estava sobre ele. E esse é um detalhe muito importante. Se eu estou dizendo que tudo isso acontece ainda na antiga aliança, que está acontecendo aqui uma transição do nascimento de Jesus na antiga aliança para a nova aliança, que inicia-se com a sua morte e ressurreição, então o Espírito Santo estar sobre Simeão era algo extraordinário. Por quê? Porque na antiga aliança o Espírito Santo não habitava em todos aqueles que eram justos e piedosos. O Espírito Santo não fazia morada de todos aqueles que criam em Deus, como hoje o Espírito Santo faz, quando todo aquele que confessa Jesus Cristo é imediatamente cheio do Espírito Santo, como templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo passa a habitar nele. A palavra de Deus diz, por exemplo, naquele momento da despedida de Jesus na Santa Ceia, que um dos sinais desta nova aliança é que o Espírito Santo estaria com eles. Jesus falava dos seus discípulos e estaria neles. Até então o Espírito Santo não estava em ninguém. O Espírito vinha e repousava sobre um rei para que ele reinasse, sobre um profeta para que ele profetizasse, sobre um sacerdote para que ele oficiasse, sobre alguém que tinha uma missão, um Sansão que era, por exemplo, juiz na terra de Deus e que precisava da força física para combater os filisteus. Mas ninguém habitava o Espírito Santo. Dizer então que Simeão era um homem sobre quem estava o Espírito Santo o fazia participar de uma categoria especial sobre quem Deus tinha um propósito. Qual seria o propósito para um homem tão simples, para um homem qualquer, para uma pequena pessoa? Ele não era o sumo sacerdote, ele não era ninguém que teria um destaque pela sua função, ele não era um grande rei, ele não era o sumo sacerdote, ele não era um profeta como Elias e outros tantos. Ele era apenas um Simeão, ele era apenas um sacerdote. Na verdade, fica muito claro que o papel de Simeão, por menor que seja aqui nessa história, estava relacionado ao privilégio dele ver o nascimento de Jesus. Ele é o único sacerdote em toda a história do nascimento de Jesus que tem o privilégio de ver Jesus e colocar Jesus nos seus braços. Ele é o único sacerdote a fazer isso. Anás obviamente não foi, Caifás tampouco, nenhum dos sacerdotes
A sua distinção é o seu privilégio. Deus nos distingue sim quando nos dá privilégio. Deus nos distingue sim quando nos coloca em determinado tempo na história, em determinadas circunstâncias, e que os nossos olhos veem, e que os nossos ouvidos ouvem aquilo que poucos veem, aquilo que poucos olham. Nós temos o privilégio, quando Deus nos separa, para contemplar certos momentos da história de Deus na sua redenção. E aqui era o maior de todos. O texto diz que o Espírito Santo lhe revelara, no verso 26, que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. A expressão é, antes de ver o Messias que o Senhor enviara, ou enviaria. Ele tinha essa convicção, e era desta convicção que ele nutria a sua esperança. Perceba que a sua esperança não era exógena, não era porque ele tinha uma visão do fora, o locus dele não era externo, nada do que ele via parecia indicar que Jesus, o Messias, viria. A convicção era interna, era algo que o Espírito Santo tinha falado ao seu coração, de que ele não passaria pela morte sem ver o Santo, o Messias do Senhor. E baseado nesta convicção, nessa certeza, nesta esperança interna, diz o texto que ele foi movido pelo Espírito. Veja, por 3 ocasiões, num texto de pouco mais de que 3 versículos, o Espírito Santo aparece, primeiramente, dizendo que estava sobre ele, depois que ele revelara-lhe que não passaria pela morte, e depois que ele fora movido pelo Espírito para ir ao templo. Portanto, esse homem era um homem que agia debaixo do poder e da condução do Espírito Santo. Quando ele chega ao templo, naquele momento, não por coincidência, mas por aquelas convergências da providência divina, diz o texto que os pais, referindo-se a José e a Maria, Lucas é o único que chama José de pai de Jesus, embora obviamente ele não fosse pai. Lucas tem essa necessidade porque, como ele estava escrevendo um texto para provavelmente um público que não era judeu e que precisava reconhecer a realeza de Jesus, ele não apenas, como Mateus faz, coloca a genealogia de Jesus em Maria, mas aqui ele coloca a genealogia de Jesus em José, que também era da tribo a mesma tribo de Davi, a tribo de Judá. Por isso que em alguns momentos aqui, no verso 33, ele fala sobre o pai e a mãe. Era porque socialmente, especialmente no contexto do Império Romano, um filho que não tivesse um pai conhecido, que o registrasse, que o entendesse como filho, ele certamente não teria um papel fundamental. E Lucas se propõe a escrever esse evangelho para Teófilo, para demonstrar que Jesus também era o Messias por causa da sua ascendência paterna, assumida por José, ainda que ele não fora gerado por aquele homem. Diz então o texto que quando os pais trazem o menino Jesus, não por coincidência, para um momento especial que acontecia ao 8º dia depois de nascer, que era o momento da circuncisão, da apresentação de Jesus no templo, que acontece nos versículos anteriores. Veja aí no capítulo 2, Jesus tem os seus dias completados, é circuncidado, depois ele é apresentado no templo, e então em algum momento naquele contexto, não sabe se na mesma semana, no mesmo tempo, aqueles pais trazem o filho para fazerem com ele o que a lei os ordenara. Isso se refere à circuncisão. Então Simeão o toma, veja aí o verso 28, nos braços e louva a Deus. E os versículos posteriores, do verso 29 ao verso 32, é o cântico de Simeão. Muito pequenininho, muito menor do que o Magnificar, muito menor do que o cântico de Zacarias. Mas é um cântico especial, porque é um cântico de reconhecimento de que Deus havia cumprido a sua promessa. Ele diz assim: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra. Você percebe que ele havia tido o privilégio de ter Jesus nos braços. Imagine você, um sacerdote qualquer, um pastor qualquer de qualquer igreja, ter nos seus braços o Deus Todo-Poderoso feito carne, ter em seus braços o Deus infinito,
limitado por o corpo de um bebê, indefeso, como qualquer outro bebê, nos seus braços. Imagine a emoção, imagine aquele homem tomado por uma forte emoção, movida pelo Espírito Santo, de que por todos aqueles anos de sua vida ele esperava aquele momento, mas jamais poderia imaginar o roteiro daquele momento. Deus é assim, Ele nos alimenta de esperança, mas Ele não nos dá os detalhes, e quando Ele não nos dá os detalhes, tenha certeza, Ele vai fazer infinitamente além daquilo que você imagina diante da promessa de Deus. Frequentemente Deus promete coisas para nós, baseadas na sua palavra, e é bom distinguir promessa de desejo, porque algumas vezes nós temos desejos e projetamos para Deus aquilo que desejamos. Não é indigno, não é ilegítimo, mas não significa que vai acontecer. Promessa é quando Deus toma a iniciativa de dizer a você algo que Ele vai fazer. Desejo é quando você toma a iniciativa de dizer a Deus algo que você deseja, algo que você quer. Os desejos podem convergir para a vontade de Deus. As promessas de Deus sempre, absolutamente acontecerão. Isso acontecerão até numa dimensão maior. Certamente Simeão não esperava isso. Talvez vê o menino, talvez vê a redenção do Senhor. Diz o texto que ele esperava por essa consolação, mas ter nos braços. Eu não sei quantos de nós, ao ler esse texto, conseguem entender a dimensão, porque a gente lê como se estivesse lendo um texto qualquer, não entendendo a profundidade do que está acontecendo. Uma criatura tem nos braços o Criador. Um ser limitado tem nos braços o infinito. Um ser que não tem poder nenhum a não ser esperar por aquele que tem poder, se vê segurando nos braços para não cair aquele que tem todo o poder. O mistério da encarnação é exatamente esse, como Deus infinito, por amor a nós, se torna carne, habita entre nós. Nós vemos a sua glória por um lado e vemos também a sua finitude por outro. Ele não é apenas alguém que aparentemente é criança, ele é criança. Ele passa por todos os processos de um nascimento normal e de uma infância normal. E agora ele está ali, com poucos dias de nascido, nos braços de Simeão. O que você louvaria a Deus numa circunstância como essa? O que é que você diria a Deus diante de tão grande privilégio? Imagine que você às vezes recebe de Deus uma bênção material, alguma coisa que é importante, mas é material. Vai ter começo, vai ter meio, vai ter fim. Vai se acabar em algum momento. O dinheiro um dia vai se acabar. Um dia você vai sair do apartamento novo que Deus lhe deu. Um dia o carro novo que Deus lhe deu vai precisar de conserto e vai precisar ser trocado. Tantas coisas materiais que nós assim adoramos a Deus, louvamos a Deus, exaltamos o Senhor como se fosse a última bolacha do pacote, e no entanto é passageiro. Mas aí Deus dá a esse homem um privilégio que nunca mais iria passar. Ele não apenas tem nos braços o Filho de Deus, mas essa lembrança é o pleno e surpreendente cumprimento de uma promessa que Deus havia lhe dado. É uma emoção profunda, indelével, algo que jamais poderia ser esquecido. Então o louvor dele expressa isso. As experiências que a gente tem com Deus, elas se revelam e se expressam no louvor que oferecemos a Deus. Quando cantamos, quando falamos, quando nos lembramos e quando testemunhamos de Deus. O texto diz que ele começa assim: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Em outras palavras, eu estou realizado. Eu estou plenamente realizado. Eu estou plenamente satisfeito. Não há nada que eu possa experimentar, nenhuma experiência pela qual eu possa passar a partir de agora que surpreenda-me mais, que encha o meu coração maior alegria do que esta que agora eu estou tendo, de ter nos braços o meu Redentor. Tendo dito isto, ele então transcende o significado pessoal daquele encontro para entender o significado coletivo daquele momento.
Veja que até o verso, quando ele diz, porque os meus olhos já viram a tua salvação, ele estava tendo a experiência pessoal dele. Mas a maior de todas as experiências que Simeão teve, não significava e nem estava limitada apenas a ele. Frequentemente nós também temos experiências pessoais, mas não para ficar limitadas à nossa ambiência privada, à nossa própria história, que nós falamos como eu, meu, não, mas quando nós falamos em nosso, vosso, e é isso que ele faz a partir do verso 31. Veja que ele diz: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, mas os meus olhos que já viram a tua salvação, tu preparaste diante de todos os povos. Este que está aqui é luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Experiência boa não é aquela que a gente tem somente a gente e Deus, somente você e Deus, mas aquela que é compreendida à luz daquilo que você experimenta e que também tem significado para os outros. Por isso que culto, como nós oferecemos, é diferente do seu momento devocional com Deus. Por isso que quando você conhece alguma coisa, mas compartilha com outros, é diferente de você conhecer só para si mesmo, porque toda experiência com Deus, ela é dada para compartilhar com outros, no sentido comunitário da palavra. Perceba então que ele transcende a sua experiência, e então ele entende, compreende, revelado por Deus, que aquele que estava ali, aquele bebê, era a preparação, veja o verso 31, a preparação que Deus havia feito para todos os povos. E aí acontece um mistério. Simeão era um sacerdote judeu. A promessa que ele sabia que Deus havia feito era uma promessa para os judeus. O Messias, para os judeus, era restrito aos judeus. A palavra de Deus diz que Deus havia prometido por profetas judeus aos povos judeus, ao povo judeu. Mas veja o que é que ele diz. O texto diz assim: ele é luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. É a primeira vez em todo o Novo Testamento, primeira vez, que não um rei, nem o sumo sacerdote, compreende a dimensão perfeita do plano da redenção. Paulo chama isso em Efésios do mistério que estivera oculto, desde Abraão. Você recorda quando em Gênesis capítulo 12, Deus chamou Abraão? Para os judeus, Deus chamou Abraão para formar um povo de Israel. Mas quando Deus chama Abraão, ele diz assim: em ti serão benditas todas as nações da terra. Aqueles que te abençoarem serão abençoados, e aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Qual era o propósito de Deus originalmente? Não era apenas ser o Deus dos judeus, era ser o Deus de todos aqueles que pela fé creram na mesma promessa que foi feita a Abraão. Durante muitos séculos os judeus esqueceram isso. Durante muitos séculos eles entenderam e se ensimesmaram numa compreensão de que Deus era somente deles e somente para eles. Você entende porque naquele episódio, quando aquela mulher sírio-fenícia, cananeia, se apresenta diante de Jesus pedindo para que ele curasse a sua filhinha doente, e Jesus diz assim: não é bom que o pai da família dê o pão dos seus filhos aos cachorrinhos, era porque os judeus chamavam os gentios de cachorrinhos. Eles não faziam parte do povo, aqueles que não eram judeus. Não eram compreendidos dentro do propósito da salvação. Portanto, era uma quebra completa de paradigma que nesse momento Simeão entendesse que aquele menino era luz para a revelação aos gentios. E ele era um sacerdote judeu. Não foi Pedro, não foi Paulo, não foi nenhum dos apóstolos, não foi nenhum grande sumo sacerdote que compreendeu isso. Sabe por quê? Porque o privilégio de entender o propósito de Deus, de usufruir de momentos que Deus lhe dá como privilégio, ampliam a sua compreensão do propósito de Deus. Você entendeu isso? Quando Deus lhe dá uma experiência com Ele, e você então tem o privilégio de dizer assim: gente, eu estou aqui vendo isso acontecer agora, Deus agindo dessa maneira, nunca é somente para você,
é para ampliar a sua compreensão e você entender o propósito maior de Deus, que transcende a sua geração e que vai para outra geração, transcende o seu mundinho e vai para outros grandes mundos, de outros povos, tribos, línguas e nações. Deus é um Deus cósmico, no sentido de que Ele age no tabuleiro da história do universo, mexendo peças que aparentemente estão desconectadas e movimentos que aparentemente não vão influenciar outros lados do tabuleiro, mas na verdade Ele está no controle de tudo. Simeão era uma pequena pessoa que fazia parte de uma grande história e ele entendeu isso. Ele entendeu isso. Ele percebeu que a esperança que o Espírito Santo havia nutrido no seu coração não dizia respeito apenas a ele, dizia respeito a todos os gentios. Estava para além dele. E diz o texto que naquele momento ele louva a Deus por isso. Depois de narrar, de descrever, de registrar o cântico de Simeão, Lucas continua e diz assim: e estavam ali o pai e a mãe do menino, com a sensação de admiração do que dele se dizia. Você entende que Simeão viu coisas naquele momento que José e Maria não conseguiram ver de maneira plena? Você consegue ver que o olhar de Maria, mesmo tendo a revelação prévia de que no seu ventre seria gerado o Filho de Deus, tem a sua visão do propósito de Deus na vida do seu filho ampliada pela experiência que Simeão tem? É porque é assim. Nós somos ampliados na nossa visão de vida, nós somos ampliados no discernimento do que Deus está fazendo pela visão de outros também. Outros nos abençoam quando acrescentam percepções sobre a grande história da redenção que nós ainda não alcançamos, e outros vêm. É o poder da comunidade, é o poder daqueles que olham com olhares diferentes e enriquecem o nosso olhar. Maria e José se admiravam do que dele se dizia. E aí Simeão completa a sua participação na grande história, sendo ele uma pequena pessoa, porque ele se volta no versículo 34 para aqueles dois ali e os abençoa. Mas aí veja um detalhe: ele abençoa a ambos, os abençoa, mas ele se dirige particularmente a Maria, mãe do menino. E somente a Maria, ainda que José pudesse ouvir, mas somente a Maria, ele diz assim: eis que este menino será destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. E aí diz: e também uma espada traspassará a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. No início dessa mensagem eu disse que Jesus nasceu para morrer. Simeão entendeu isso. Talvez não fosse a melhor frase para dizer a uma mãe com poucos dias que tinha tido seu filho. Toda mãe nessa situação imagina o futuro de um filho glorioso. Imagina o futuro de um filho, ela envelhecendo e o filho também com ela se tornando adulto e tendo uma história longeva. E de repente Simeão não coloca água na sopa de Maria, não estraga a sua alegria, mas de maneira muito clara diz para ela: tenha consciência que assim como o anjo falou, esse menino que lhe foi dado nasceu para morrer em favor de muitos. Simeão percebe isso e compartilha com Maria. Agora, queridos, preste bem atenção. Que Simeão é esse, hein? Que Simeão é esse, hein? Só aparece uma vez, só tem essa participação na história de Jesus. Ele nunca mais vai ser ouvido, ele nunca mais vai ser visto, suas palavras nunca mais ficarão registradas. A gente não sabe nem quantos dias ele viveu depois disso aí até morrer. Ele não é destacado em nada, ele só é esse Simeão. Ele é um homem restrito a alguns poucos versículos do livro de Lucas, no capítulo 2, e pronto. Ele é uma pequena pessoa. Se tem alguém que, mesmo não sendo anônimo, tem uma participação mínima, sendo um coadjuvante mínimo da história de redenção, esse é Simeão. Mas veja qual é a riqueza da sua participação. Veja que ele não passa, nesta hora da história, como alguém sem importância. Por favor, corrija na sua mente:
Pequenas pessoas não são sem importância. Elas são pequenas por causa do tamanho da sua participação diante do grande Rei, do grande Redentor. Mas às vezes uma palavra só, como já vimos em outros episódios dessa série, e aqui particularmente mostram a grandeza da participação delas. Simeão foi grande nesse sentido. Ele percebeu o que nem Maria percebia. Ele teve o cumprimento satisfatório, plenamente realizado da sua promessa que Deus havia lhe dado. Ele olhou para aqueles dois que ali estavam e entendeu qual era o propósito do filho que eles carregavam no braço. Ele teve o privilégio de ter o menino nos braços. Ele entendeu que a experiência que ele estava tendo com Deus não podia ficar restrita somente a ele, e por isso ele precisava dizer a todos quantos pudessem ouvi-lo que aquele menino era a preparação que Deus havia feito diante de todos os povos, que era uma luz para a revelação diante dos gentios. E ele disse isso à mãe de Jesus, prevendo o final em que uma espada traspassaria a sua própria alma. Esse homem não é pequeno porque ele é desimportante. Ele é pequeno porque a sua participação é pequena, mas ele é grande pela importância da sua participação. O texto poderia parar aqui e contar uma pequena história depois, em algum outro momento, ou quem sabe nem mencionar a Ana. E eu sempre me fiquei me perguntando por que é que, e essa é uma grande inquietação que sempre está na minha mente quando eu estou estudando a palavra, nenhum desses textos está na sequência por acaso. Nenhum desses textos está escolhido dentre tantos outros registros que poderiam haver de Jesus por acaso. Por que então, perguntei eu, por que então, Senhor, logo depois de Simeão veio Ana? Logo depois de Simeão, que era sacerdote, veio Ana, que era profetisa. Diz o texto que ela era uma profetisa, filha de Fanuel, da tribo de Aser, que era avançada em dias. Naquela ocasião ela já tinha 84 anos, tinha morado e vivido com o seu marido por 7 anos, e que esta não deixava o templo. Uma mulher devotada, noite e dia, veja aí o verso 37, para jejuns e oração. Um ministério anônimo, um ministério nos bastidores da história, um ministério que não tinha sequer reconhecimento formal. Ela não era uma profetisa formalmente conhecida, ela era uma mulher piedosa, que jejuava e orava continuamente depois da sua viuvez, e que Deus usava aquela mulher como uma profetisa. Ela era uma mulher simples, ainda menor do que o sacerdote Simeão. Mas diz o texto que chegando naquela hora, que hora? A hora em que ela viu Simeão falar, cantar com Jesus nos seus braços, tudo aquilo que eu acabei de mencionar. Ela foi uma testemunha daquilo que estava acontecendo. E quando alguém é testemunha dos grandes e poderosos feitos que Deus faz na vida de alguém, essa pessoa tem o privilégio de testemunhar com um propósito. E qual é o propósito? Diz o texto, que chegando naquela hora, dava graças a Deus, e então falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Às vezes você não é a pessoa com quem Deus está tendo um encontro especial, dando um privilégio especial, pleno de realização e satisfação. Talvez você não é a pessoa que Deus dá um discernimento para além daquele momento, a ponto de você perceber o significado posterior e eterno, todos os desdobramentos do que está acontecendo, mas você é a pessoa que está contemplando isso acontecer na vida de outro. E se você for a pessoa que está contemplando o que está acontecendo na vida de outro, você tem que ter o papel que Ana tinha, que Ana teve. E qual foi o papel? Diz o texto que ela falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel, a redenção de Jerusalém. Às vezes você é o Simeão, às vezes você é a Ana, às vezes você é o Simeão com quem Deus marca um encontro e lhe dá um privilégio, às vezes você é a Ana que vê esse encontro na vida do outro e precisa testemunhar a todos acerca do menino que é o Redentor. Nesse Natal, queridos, ou nesse mês de dezembro, hoje é o primeiro domingo do Advento,
Na cristandade, o primeiro domingo do mês de dezembro, os 4, 5 domingos antes do nascimento do Senhor, no dia 25, e diga-se de passagem, para você que eventualmente tem alguma dúvida, não é porque nós temos certeza que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, muito provavelmente nem foi nesse dia, mas é porque para nós a data pouco importa, o significado é o mais importante. E se esse dia 25 nos permite usar essa data, que é reconhecida por quase toda a humanidade como a data no calendário que Jesus nasceu, nós usaremos desse expediente, desse pretexto, dessa oportunidade para falar de Jesus, o Redentor, que mais do que nascido em Belém, precisa nascer na gente também. E por isso nós comemoramos o Natal também nessa data. Não é porque sacralizamos a data, é porque sacralizamos aquele que é santo e que nasceu em qualquer data, mas nessa em particular se reúne o povo para celebrá-lo. Então nesses domingos do Advento, quando depois do dia de ações de graças, que começa aquela temporada no calendário litúrgico da cristandade, que nós vamos convergir para o nascimento de Jesus, é preciso dizer neste primeiro domingo, que esses aqui, Simeão e Ana, assim como o domingo do Advento que prepara para o Natal, tiveram o privilégio de nos preparativos ali de uma nova aliança, ter as experiências com o próprio Redentor Jesus. O que eu espero é que nesse mês de dezembro, você aproveite, querido, aproveite todas as chances que você puder. Quando eu escuto as músicas e os sons a que eu me referi no início dessa mensagem, eu reconheço, e espero que você reconheça, que durante muitos anos, esse período foi considerado um período especial do ano. Hoje, infelizmente, ele se transmutou num período apenas de largo consumo, de festas e confraternizações no trabalho, na igreja ou em qualquer outro lugar. Festas e comemorações nas quais o aniversariante muitas vezes é uma figura coadjuvante. E aqui estamos nós diante de uma série de mensagens que diz não, no nascimento, na vida, na morte e na ressurreição, ele sempre será o protagonista da história. E é isso que eu gostaria de lhe convidar a ser, um Simeão. É isso que eu gostaria de lhe convidar a ser, uma Ana, que nesses dias futuros faça do Natal de Jesus a verdadeira história, o protagonismo dessa história. E para isso, você seja um Simeão ou uma Ana, que testemunhando o que Deus está fazendo, possa reconhecer o privilégio, reconhecer o momento especial de você não ter um menino nos braços, ter o Redentor no coração. E ao ver coisas maravilhosas que Deus está fazendo na sua vida e na vida de outros, abrir a sua boca para falar a todos que o Redentor veio, ele é luz para os gentios. A nossa mensagem, queridos, nesse Natal em especial, nesse mês de dezembro em especial, precisa ser Jesus na nossa boca. Menos festa, menos celebração, menos planos de viagem, menos planos de jantares, menos aquilo que todo mundo celebra, mais Jesus, mais Jesus, mais Jesus nos braços, mais Jesus no coração, mais Jesus nas palavras. É assim que crente comemora o nascimento de Jesus, ressaltando o protagonismo dele na história, ressaltando o protagonismo na sua história. E ao fazer isso, você será um Simeão, pequeno como Simeão, ou uma Ana, pequena como Ana, falando de um grande Redentor, Jesus Cristo. Que Deus lhe abençoe e lhe use como Ana, que Deus lhe abençoe e lhe use como Simeão. Curva a sua cabeça por um instante, feche os seus olhos e coloque a sua vida diante do Senhor. Ó Deus amado e querido Pai, Senhor, quem somos nós, assim como quem era Simeão e quem era Ana, para termos tantos privilégios e promessas cumpridas do Senhor na nossa vida, Pai, de podermos estar no momento certo, na hora certa, no lugar certo, para ver a convergência da Tua providência e do Teu propósito acontecendo diante dos nossos olhos. Quem somos nós? Nós não somos nada diante de Ti, somos pequenos, fracos e falhos, não temos prestígio, poder, não temos
nenhum papel especial na história a não ser quem nós somos. E sendo quem nós somos, ter privilégios como Simeão e Ana tiveram, mas não para o nosso deleite apenas, mas também para a nossa participação nessa história da redenção. Toma esses homens e essas mulheres que acabaram de ouvir essa mensagem, torna Jesus a grande satisfação desses dias, mais do que reunir a família, mais do que banquetes e festas e celebrações. Torna esses homens e essas mulheres testemunhas que falem de Jesus mais do que de qualquer outra coisa, de qualquer outra pessoa. Que eles não percam a oportunidade de dizer: Senhor, eu já estou satisfeito em Ti, porque o Senhor já consolou a minha alma e eu já tenho o Redentor. Que eles sejam homens e mulheres que, ao ver Deus fazendo coisas maravilhosas na vida de outros, assim como Ana viu na vida de Simeão, possam falar a todos que o Redentor já veio. Ó Pai, isso é um privilégio que Deus dá a nós, a ninguém mais. Só aqueles que passaram por essa experiência podem falar dela. Só Simeão podia falar o que falou, só Ana podia testemunhar o que testemunhou. Só nós podemos falar do que Deus tem feito na nossa vida. Por isso eu te peço e te agradeço por esse privilégio de estar nesta manhã sendo relembrados disso, no primeiro domingo do Advento. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, nos dê sabedoria e graça para fazer exatamente aquilo que o Senhor deseja que façamos, assim como Simeão, assim como Ana. Que Deus nos abençoe, dá-nos a tua missão e poder para cumpri-la. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.